Ok. Então, um dos itens que a gente já falou foi a falta de empatia. Então, como é que a gente pode desenvolver isso, né? Porque ela também é uma característica que pode ser aprendida e deve, né? Ser empático é um caminho. Você que tem habilidade maior para isso, desenvolver pela CNV também um caminho para que o outro aprenda a se comunicar. Claro que a falta de empatia é uma coisa ainda interna, né? Se a gente pegar, por exemplo, nos tempos atuais, as crianças muitas vezes, elas pela convivência, às vezes muito pragmática, com a casa, com a família, com os seus mais próximos, não desenvolve essa habilidade, e alguns, inclusive, realmente têm mais dificuldade. Como que a gente pode lidar com uma pessoa que não é empática, né? A gente vai fazer o que a gente puder, em termos de auxiliar a perceber o outro e o mundo ao seu redor. Mas tem casos em que simplesmente a gente precisa se afastar dessa pessoa, não ficar tão próxima a ela, mas principalmente não se colocar tão vulnerável diante dela. Porque a vulnerabilidade é também um recurso, né? E a gente vai ver aqui que uma das características que a gente está conversando hoje é sobre justamente alimentar o drama, né? E por meio de um certo vitimismo, controlar os outros, ou a reação alheia. Então, quando a gente é empático, a gente está mais suscetível a cair nessas estratégias vitimistas do outro. Então, alguém que se faz de um coitado, a gente certamente vai auxiliar. Veja, não é o nosso reflexo empático que está equivocado. A gente precisa mesmo auxiliar alguém que está em necessidade, tá? A questão é observar a situação, mais uma vez, com um pouquinho mais de distanciamento, para a gente entender o que está acontecendo. Algumas vezes, veja bem, existem comportamentos, né? Existem traços de personalidade em que a pessoa ela inverte a situação, né? Então, veja bem, ela é uma vítima? Não. Ela é justamente quem está causando algum problema, mas ao ser visto, aí a questão do elemento drama, né? Ao ser, estar diante de uma plateia, de um público, essa pessoa inverte aquela situação e acaba parecendo que é a vítima. Isso é bem comum. Se você pensar num contexto escolar, acontece, né? Então, diante de uma autoridade, eu pareço uma criança muito legalzinha, que não fez nada. Isso é para que eu evite arcar com as consequências do meu fato. Então, assim, relembra, olha, dá um passo atrás e olha o todo, tá? Emocionalmente, a gente tem que estar um pouco mais isento disso, né? Para a gente poder olhar o todo. E questionar, e perguntar, e ser lógico mais uma vez, porque se isso é igual a isso, então o resultado é isso, né? Então, desenvolver um pensamento mais objetivo dos fatos auxilia e muito na análise das situações, né? Isso é bem óbvio, mas é preciso de ser dito. Uma outra coisa que eu quero contar aqui é quando há uma falta de respeito aos limites pessoais. Por quê? Geralmente, tá, as pessoas desses traços aqui que estamos abordando, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, são pessoas que invadem muito o espaço do outro. Isso é tanto espaço físico quanto espaço emocional, psicológico. Então, por exemplo, se eu chego numa sala de aula e um aluno vem falar da minha aparência, ele está desrespeitando um espaço, um limite que eu coloco. Ele não é o meu coleguinha para falar alguma coisa nesse sentido. Então, isso tem por finalidade enfraquecer o professor ou atingir a autoestima do professor. De alguma forma, esse aluno está usando de um recurso para ganhar mais espaço. E cabe aí ao professor botar o limite. Se essa pessoa não tem a noção do limite, então cabe a mim
enquanto profissional, colocar esse limite, sabe? Então, você tem que ter muita clareza quem você é, o que você quer, para onde você vai, e principalmente botar esse limite para as crianças, porque é o seu papel enquanto educador. Essa criança pode não ter limites claros na casa, mas na escola, você, com a sua aula, ele vai ter. Isso não é uma coisa exagerada, entende? É simplesmente um limite claro e específico. Aqui, ó, no aconchego da nossa conversa, minha e tua, isso não é adequado dizer, tá bom? Eu não sou tua mãe, não sou teu pai. Então, assim, não me interessa a sua opinião neste momento, minha querida. Você já se olhou no espelho? Então, assim, acho que precisa ter um relacionamento quase que pessoal com cada pessoa que você encontra, sabendo que uma coisa que se aplica a um não se aplica a outro, óbvio, né? Mas essa coisa do respeito, você tem um respeito considerável por todos, mas existem pessoas para as quais você precisa mais ostensivamente mostrar ao que veio, né? Estou aqui por esse tal motivo, estou aqui por essa situação e não estou aqui para outras distrações. E não estar, né? Não estar, né, disponível para outras distrações. Então é um foco, um objetivo. Tem também a pessoa que tem por hábito a mentira. A mentira, ela tem pernas curtas, mas às vezes a mentira de pernas curtas, ela demora para ser descoberta, de certa forma, e causa um imenso dano. Pode ser que até ela ser descoberta, muita coisa já aconteceu e, enfim, fez a gente, causou algum prejuízo, né? Até que a mentira seja revelada, pode ser que muita coisa, muito mal já tenha sido causado. Então, para que a gente precisa conhecer desde de logo uma pessoa que tem por hábito a mentira. Essa pessoa, veja bem, você vai se relacionar com outras pessoas que também conhecem essa pessoa. E é aí, né, nas conversas com outras pessoas, que você vai descobrir o quê? Que essa pessoa tem um hábito da mentira, né? Claro que é só conversando para a gente começar a entender. E tem gente que mente muito bem, tem gente que mente absurdamente bem. A melhor mentira é aquela que poderia ser verdade, né? E algumas vezes a gente quer tanto acreditar naquela mentira. Então, ter os olhos para isso é importante. Outra coisa, é um dos comportamentos que estão aqui, controle excessivo. E tem toda a relação com a retaliação e a vingança. Muito bem, a pessoa que busca o controle excessivo não tem controle da própria vida. Né? Ou existem muitos aspectos nela que provavelmente ela não tem consciência e não consegue lidar. Ela é uma pessoa confusa, mas para os outros, ou para aquilo que ela faz, ela tem uma alta necessidade de controlar. Isso é bem cansativo para as pessoas que estão ao seu redor, que a maioria das vezes precisam se sujeitar a isso, né? A esse controle excessivo, e é imensamente desagradável conviver com alguém assim, a não ser que, veja, tem um perfil que se adequa a isso. Existem pessoas que se permitem controle, enquanto que outras não. Essas que não se permitem, vão buscar outros caminhos, e aí que a gente precisa prestar atenção. Será que dá para a gente trocar uma ideia com as pessoas? Sempre conversando, a gente vai conseguir perceber quem é uma pessoa bastante controladora. Geralmente ela não é só com você, né? Mas é aquela pessoa que quer saber de tudo, tá no domínio de tudo, parece que ela tem olhos e ouvidos por todos os lugares, né? Ela sabe de todas as fofocas. E aí você fala, nossa, essa pessoa, né? Isso é grande tentativa de controle. E a gente só vai conseguir não estar sob a pressão que essa pessoa coloca se a gente, de fato, veja bem, vou falar uma coisa aqui que
não sei se serve para todo mundo, mas ser um pouco imprevisível. É como se você dissesse, vou ser um pouco honesta comigo e também discreta, né? Porque, veja bem, aquilo que a pessoa não tem a capacidade de prever o que vai acontecer contigo, o controlador gosta de tudo muito bem delimitado, prazos e horários, esse é o controlador. Se você é a pessoa que está avessa a isso, ou, óbvio, se você se encaixa nos horários e nos prazos porque você precisa, mas você manter uma certa distância para que você não dê relatórios constantes sobre os seus passos. Essa pessoa precisa estar no vazio sobre você, no sentido de que ela tem uma vaga impressão sobre a tua pessoa, mas ela não sabe exatamente onde você está, qual é a etapa da caminhada em que você se encontra. Ou seja, se mantenha a reserva, se mantenha a distância e let them know, né? Deixe que eles saibam apenas o essencial. Transmita e comunique a essa pessoa, caso ainda seja necessário conversar, estabelecer relação com ela, apenas o essencial. Então, oi, tudo bem? É isso e isso. Objetividade novamente na sua comunicação, né? E, óbvio, caso não seja mais possível o diálogo, a convivência, e você precisar mesmo sair dessa convivência, que legal, bom para você. Mas o último item é sobre retaliação e vingança. E aí, eu tenho que dizer, se você conviveu com alguém que tem esses traços, esses perfis, provavelmente essa pessoa vai ficar muito raivosa de que você não está mais lá, de que você escapou, né, desse processo aqui. E aí eu vou dizer, esteja preparado. O que é uma retaliação e vingança? É você se preparar para o pior, no sentido de que essa pessoa vai, por um tempo, manter ainda a boca espumando de raiva e aquele gosto amargo pensando em você, e ela vai sim tentar te prejudicar, no que for possível. Então, seja lá o vínculo que você mantiver com essa pessoa, tenha clareza de que é por aí que ela vai chegar, né? Então, infelizmente, às vezes a gente não consegue romper as relações de fato com quem deveria. Mas, se for esse o caso, mantém, como sempre, a clareza na informação, a sua discrição, né? Mínimo de informações e de fontes de informação para essa pessoa. Então, mude o círculo de amigos, mude os locais que você frequenta, não traga essa pessoa para o teu convívio, para onde você vai, porque isso com certeza vai deixá-la um pouco mais longe e dificultar um pouco mais o acesso dela a você, tá? E a sua vida. Bom, e caso você sofra aí uma vingança, uma retaliação de alguma forma, saiba que o mundo é muito grande. Existem muita gente, muitas pessoas nesse mundo que passam pela mesma situação que você e que provavelmente, né, o que você perde de um lado, você ganha imensamente de outro, sabe? Ver assim o copo meio cheio e acreditar nisso, porque o que a vingança causa na gente? Falei, putz, a sensação de que eu não deveria. Fui punida por ter saído daquela situação. Não, você não fez nada errado. Você saiu de onde você tinha que ter saído. Se aquilo não estava te fazendo bem, foi por bem que você saiu daquele lugar. E você precisa se olhar e se aplaudir nesse sentido. Eu fiz um gesto muito importante. Eu saí de uma relação ruim, de um trabalho que não era legal. Eu consegui lidar com isso. E agora, se cuidar, se proteger, se amar, se dar muito mais valor do que antes, investir nesse processo de autocuidado para que você se fortaleça e realmente não fique mais à mercê desse tipo de situação, tá? Confia, sabe? Não sei se há espiritualidade que você alimente, que você nutra, confie também nisso, peça ajuda às pessoas de confiança e faça a sua parte. Existe uma coisa que é em todas as histórias,
né? O bentense, sabe? As pessoas que fazem o que é honesto, o que é direito, elas podem levar um pouco na cabeça, vamos dizer assim. Mas uma hora, até mesmo o outro se cansa, porque talvez a pessoa seja tão mesquinha, não tenha nada mais para cuidar na própria existência, que fica ali perseguindo o outro que está fazendo o seu, correto e direito. Mas, uma hora, essa pessoa vai se dar mal. Tenha isso em mente, que você não precisa fazer o mesmo que ela está fazendo, que é retaliar e vingar-se. Porque aí sim você vai se igualar a ela, vai entrar numa energia que é a dela, e o que você pode fazer é cuidar de você, se fortalecer, ficar maior que essa situação, né? E sair desse padrão tóxico, né? Então é isso, e obrigada a quem ficou aí ouvindo, e vamos conversar.